E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a programação dinâmica, que é uma terceira maneira que a gente vai ver de resolver problemas tentando escapar da força bruta aí, né? A gente já viu a divisão e conquista, viu os algoritmos gulosos e hoje vai ver a programação dinâmica, geralmente o pessoal chama de PD, né? Todas essas estratégias que a gente viu, elas visam fazer o quê? Eu tenho um problema que tem algumas características peculiares ali, né, particulares, que fazem com que uma solução de força bruta seja muito custosa computacionalmente, né, seja exponencial ou seja de uma ordem muito alta, mas essas características particulares fazem com que a gente consiga aplicar uma técnica específica. Ou a gente conseguia dividir para conquistar, ou então você conseguia fazer escolhas locais ótimas ali, ia fazendo até chegar numa solução final global, ótimo também, né? E hoje a gente vai ver que alguns problemas, eles têm uma estrutura que faz com que a gente consiga resolver o problema grande, né, o problema principal, de baixo para cima, quer dizer, a partir de instâncias pequenas, em que depois você vai combinando elas até chegar na solução global sua. Então a programação dinâmica é o quê? É a solução de um problema a partir de instâncias menores do problema que já foram computadas e foram armazenadas de alguma maneira. Isso daí vai fazer o quê? Vai resolver problemas especialmente de otimização, né? Que você teria que fazer muitas combinações, muitos cálculos. Você vai fazer isso sem retrabalho, quer dizer, todas as vezes que você calcular algum valor, você vai armazenar esse valor em uma tabela. E como tabela aqui no universo da programação, o que a gente entende? Vetor, matriz, né? E ao preencher essa tabela, automaticamente você vai se aproximando da resposta final. É claro que eu falando assim agora nessa parte introdutória fica meio nebuloso, né? Mas com alguns exemplos eu vou mostrar para vocês o que eu quero dizer com isso, né? Então vai ser um preenchimento de uma tabela de uma maneira organizada e no final a gente vai ter a nossa resposta. Tá certo? Começando de uma instância pequena até chegar na instância do problema, que é a principal. Geralmente o pessoal vai falar que programação dinâmica é um tópico difícil no contexto aqui de análise de algoritmos. Realmente, até você pegar aqui o jeito de como você constrói um problema de baixo para cima, não é dos tópicos mais fáceis, mas também não precisa colocar um estigma. Tá? A gente vai ver aqui, através dos exemplos, que não é um bicho de 7 cabeças. Programação dinâmica é um termo que foi inventado e cunhado pelo Richard Bellman, né? Bellman de Bellman Ford mesmo, né? Esse mesmo cara. I understood that reference. Na década de 50 e tal. E programação naquela época lá nem queria dizer codificação, tá certo? Programação naquela época estava mais para planejamento, né? A gente pode usar a palavra até hoje em dia como planejamento, né? Só que para nós que estamos aqui estudando computação, a gente já imagina escrever código, né? Então na época ele tinha que passar um projeto e ele simplesmente colocou lá um nome que ele achava legal, programação dinâmica. Parecia que assim, saltava aos olhos, né? No final das contas, o que é? É planejamento usando tabelas. Você vai encontrar uma estrutura para resolver o problema, que você vai resolvendo ele de baixo para cima e preenchendo uma tabela, até chegar no resultado final. Tá? Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos aqui nos slides, vou codificar um pouco e depois eu vou escrever um pouquinho no quadro também, beleza? Programação dinâmica é, portanto, sobre planejar e eliminar a redundância. Planejar é o quê? Encontrar uma estrutura ótima, subestrutura ótima para o problema. Você tem que descobrir como que você vai resolver ele a partir de instâncias menores do mesmo problema. É como se fosse uma fórmula de recorrência. Muitas vezes vocês vão ver em alguns lugares, aí, em algumas fontes, falar que a programação dinâmica ela pode ser definida como se fosse uma recursão usando tabela, ao invés de usar a própria recursão, né? E eliminar redundância é talvez o pulo do gato aqui, né? Assim, o motivo pelo qual a programação dinâmica é tão eficiente.
Abordagens diretas, elas podem recalcular a resposta para o mesmo problema dezenas, milhares de vezes. Tá? Então, retrabalho é uma palavra-chave aqui da programação dinâmica. Sempre que você vê que na sua solução você está recalculando muitas vezes uma mesma coisa, você não acha que seria interessante você calcular isso uma única vez e guardar numa tabela, que da próxima vez que você precisar, ao invés de calcular, você simplesmente acessa aquela tabela? O que eu quero dizer com retrabalho? Vamos analisar aqui o exemplo clássico, vocês já viram isso daqui em outras aulas, que é o Fibonacci, e que na sua versão recursiva, que é essa que está aqui no slide, o primeiro é 0, o segundo é 1, depois é o anterior mais o anterior do anterior, né? É a sequência comum. Isso aqui é uma solução bastante elegante e correta, quer dizer, ela encontra realmente a resposta, só que ela é uma solução de tempo exponencial. O algoritmo resolve, né, mas ele gasta uma quantidade de tempo bastante indesejável. Eu já fiz testes aqui no laboratório e, assim, para calcular números de ordem baixa, que 50, 55, ele gasta vários minutos para fazer. Tá? Então, cada chamada do Fibonacci, eu quero Fibonacci de 5, por exemplo. Para ele calcular o de 5, o que ele vai fazer? Ele vai chamar o de 4 e o de 3. Mas ele já tem a resposta do 4 e do 3? Não. Para resolver o do 4, ele vai ter que chamar o do 3 e o do 2. Para resolver o do 3, ele vai ter que chamar o do 2 e do 1. Mas ele já tem o do 3? Não, ele vai ter que chamar o do 2. E assim por diante. Isso para um número bastante pequeno, que é o 5. Você imagine se aqui tivesse 500, por exemplo. Ele ia ter que chamar o de 499 e o de 498. Mas ele ainda não tem essas respostas. Ele chama 400. Vocês já pegaram aqui o que eu quero dizer, certo? Existe uma quantidade grande de retrabalho aqui. Por exemplo, olha só, eu tenho que calcular o do 3 aqui 2 vezes, o do 2 aqui. Por isso que eu coloquei essas setinhas no gráfico. No grafo aqui, né, na árvore até. E por esse motivo, né, cada chamada aqui dispara outras duas, fazendo com que o tempo de execução do algoritmo seja exponencial. Então ele cresce, ele multiplica por 2 a cada vez que você está querendo resolver o problema. Só para dar um exemplo, obviamente que não é tão preciso assim, mas imagine que se você demora 1 minuto para calcular o 40º número da sequência Fibonacci, você vai precisar de 2 minutos para calcular o 41º, 4 minutos para calcular o 42º, 8 minutos para... e assim por diante. Então você já está vendo onde vai chegar. Na hora que você quer calcular o 100º número de Fibonacci, vai demorar 100 mil anos, aí não adianta nada. O algoritmo é correto, mas ele é inviável, né? Como que eu resolvo isso? Aí, isso aí é uma cilada. É uma cilada, Bill. Agora, vamos utilizar então um algoritmo com programação dinâmica, mas assim, ainda numa abordagem bastante simples. Eu vou planejar a solução do meu algoritmo de maneira que eu resolvo primeiro os problemas mais simples, quer dizer, as instâncias menores, ou seja, eu calculo do 0, depois o de 1, depois o de 2, depois o de 3. E na hora que eu quiser saber o de 50, o de 100, o que eu faço? Eu já tenho calculado o de 99 e o de 98. Muito melhor, certo? Aqui está o Fibonacci alternativo, isso aqui é uma versão iterativa do algoritmo. Se for a primeira, eu retorno 0. Aí eu faço um vetor, Eu falei para vocês de tabela. Isso aqui é a nossa tabela. Em muitos casos em programação dinâmica, essa tabela aqui vai chamar memo, porque ela memoriza as suas subsoluções, as suas soluções para os problemas menores até chegar no maior. Por que ela tem R mais 1 aqui? Porque ele tem 0 e 1 e eu quero saber o enésimo, né? Então eu não quero, o zerésimo aqui não conta, né? Então eu quero que ele tenha do 0 até o N, até o R aqui nesse caso, né? R mais 1. O primeiro e o segundo eu sei. A partir do terceiro, que é aquele de índice 2, eu preciso calcular. E como que eu calculo? Eu já tenho os dois anteriores calculados. Beleza. Aí eu venho aqui, calculo o terceiro, calculo o quarto, o quinto.
até o résimo aqui, né? o résimo elemento da sequência de Fibonacci. Aí ele calcula, porque ele já tem o R-1 e o R-2 calculados, e retorna o valor. Certo? Isso que eu quero dizer com subestrutura ótima. Eu vou calculando as coisas que eu sei que eu já vou utilizar no futuro, para que quando eu precise delas, elas já estejam calculadas. Esse algoritmo, essa implementação do algoritmo do Fibonacci, ela já roda numa, assim, o ganho de desempenho é brutal, porque isso daqui simplesmente, ó, isso aqui é 1, 2, 3, 4 operações aqui, isso aqui é uma quinta operação. O core, né, o núcleo do algoritmo está aqui, que é onde que pode demorar mais. Mas ele é o que? Diretamente proporcional a R. Ele vai fazer R menos 1 aqui, vezes essa conta, né? Então, o meu algoritmo ele passa de 2 elevado a n, né, ou 2 elevado a r, no caso do r aqui, para n, θ de n, né? Para n simplesmente, porque é a quantidade de operações que ele vai fazer. Então, ele passa de exponencial para o tempo linear. Tá? Caso o problema ele é calculado uma única vez, eu acabei com toda a redundância. Quando que eu tenho que ficar esperto e usar PD? Em geral, a gente aplica problemas de otimização, de contagem, num contexto aí parecido com algoritmos gulosos, né? Maximizar, minimizar, contar a quantidade de vezes de fazer alguma coisa, né? Vamos ver o que acontece em alguns exemplos aqui. Ó. Eu coloquei 2 exemplos que são clássicos aqui, né? Especialmente o knapsack é muito clássico. Primeiro, vamos começar pelo mais simples aqui, que é o WIS. WIS em Path Graphs, olha lá, dado um conjunto de vértices V, descrevendo um caminho. Isso aqui não é um grafo, é um caminho, tá? É unidimensional aqui, ele só anda em uma dimensão. Sendo que cada vértice possui um peso associado a ele. Então, ó, é o vértice que tem um peso. Se você passar por aquele vértice lá, você vai acumulando um peso. O máximo conjunto independente ponderado, weighted independent set, é o que? O subconjunto de vértices cuja soma dos pesos é máxima. Ó, é um problema de otimização, estou querendo máximo. Sem que 2 vértices do conjunto sejam adjacentes. Então eu quero a soma máxima de vértices que não são vizinhos um do outro, né? Eu quero uma otimização com uma restrição aí. A estratégia gulosa funciona? Só para a gente ver aqui, ó. Eu tenho, imagina esse pequenininho caminho aqui, ó. Eu tenho um vértice com peso 1, outro 4, 5 e 4. São 4 vértices só. A estratégia gulosa de cara, aqui, escolheria qual vértice? O vértice 5. É o maior deles. Ela é gulosa, é gananciosa, então ele pega primeiro o 5. Como ela escolheu o 5, o que acontece? Eu não posso escolher nem esse e nem esse, nenhum dos dois 4 aqui, certo? Então eu tenho que escolher o 1. O máximo caminho que o algoritmo guloso achou tem peso 6. Só que aqui, de cara, o que a gente olha? É muito fácil de resolver de cabeça. Se eles não podem ser vizinhos, eu posso pegar esse 4, com esse 4 deu 8, pronto. É o maior. É maior do que a outra versão, que é 1 e 5. Certo? Então, uma estratégia gulosa que muitas vezes funciona e que é muito legal, nesse caso que não funcionaria. Por que eu vou utilizar a progressão dinâmica? Por que eu não faço todas as combinações ali que existem e depois eu vejo qual que é maior? Porque eu preciso fazer isso num tempo razoável, né? O algoritmo de força bruta pode até funcionar. Você pode fazer um algoritmo de força bruta correto, que chega na resposta. Mas pode ser que demore anos para chegar na resposta. E com anos aqui, gente, eu não estou exagerando. Pode ser que demore décadas, tá? Foi há 84 anos. O algoritmo simples examinaria cada subconjunto de vértices, verificaria se esse subconjunto é independente, quer dizer, se eles não têm vértices adjacentes, e depois encontraria o maior entre esses caras aí. Então vocês sabem aí, pela parte de conjuntos e tal, que um conjunto de n elementos, quantos subconjuntos você consegue lá dentro? 2 elevado a n.
Então você tem 2 elevado a n opções que você tem que analisar para ver se é adjacente e encontrar qual que é o maior. Então ele é de tempo exponencial. E eu consigo resolver esse aqui como vocês acham? Em tempo linear, que é a minha tabela que eu vou preencher aqui. E como que essa tabela é preenchida? Para resolver com PD, a gente precisa pensar da seguinte maneira. Ó, uma solução ótima precisa ter uma entre 2 propriedades. Ó. Ou o último elemento do caminho não é parte do conjunto. Então, se ele não é parte do conjunto, a solução para um problema que tem todos os vértices anteriores menos ele é a mesma solução desse problema aqui. Olha lá. Então, a solução é a mesma do subgrafo V', formado ao retirar o último vértice do caminho. O que eu quero dizer com isso? Se esse cara aqui, o 4, ele não participa da minha resposta, então se eu tivesse um problema que só tinha 1, 4 e o 5, a resposta é a mesma para esse problema do que esse problema aqui. Não era o caso lá, mas tudo bem. Ou então, o último elemento é parte do conjunto. Se ele for parte do conjunto, então o anterior dele não pode fazer parte. Certo? Aqui, ó. Se o 4, conjecturando aqui, imagine que o 4 faça parte do conjunto. Então, o que acontece? O 5 não pode fazer parte. Então, qual que é a solução do meu problema? É a melhor solução que tem só para esses dois aqui, mais 4. É o que está escrito aqui. Ó. Nesse caso, sabemos que o seu predecessor não pode ser a solução, parte da solução. Portanto, o subgrafo V' é obtido tá errado aqui, ao se retirar os 2 últimos vértices, quer dizer, o atual e o anterior. Né? E a solução global ou total é a soma do vértice atual e da solução do V', que é aquele caminho que eu falei para vocês aqui, que tem só o 1 e o 4. Certo? Ah, mas isso daí não faz sentido, professor. Você vai começar de trás para frente? Você não falou que tinha que começar do menor? Sim, a gente vai começar do menor. A gente vai pegar, tem um caminho lá que tem 100 vértices. Eu vou resolver ele imaginando que só existisse o primeiro. Aí depois eu verifico se o segundo tem que pertencer ou não. Depois o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. E toda vez que eu chego no novo vértice do caminho, eu caminho um para frente, eu verifico se ele deve fazer parte ou não. Como isso? Eu faço uma verificação do que é melhor. Né? Sabendo disso, basta percorrer o caminho da esquerda para a direita, aumentando gradualmente o problema e memorizando em uma tabela o conhecimento do melhor caminho até o momento, decidindo entre as 2 opções que eu dei aí. Vamos dar uma olhadinha no código, porque daí vai ficar mais claro. Aqui está um programa bem simples, escrito em C++, né? Eu tenho o caminho, aqui nessa aula hoje eu nem vou ficar tomando cuidado com o jeito de representar o gráfico, isso aqui. Aqui eu tenho simplesmente um vetor, que eu já inicializo ele aqui na própria declaração, né? E que tem os pesos de cada um dos vértices de um caminho. Até aqui ele é igual o do slide, ó, 1, 4, 5, 4. Depois eu acrescentei mais alguns vértices que teriam um determinado peso. Tá? Como é que vai funcionar o algoritmo? Ele vai começar da esquerda e aí ele vai falar assim, imagina que fosse só isso aqui. Ah, qual que é a resposta? Ué, é 1. Né? Aí se ele fosse só esse, o que é melhor? 1 ou 4? 4. Opa, beleza. E se fosse isso daqui? Tem 2 opções. Ou eu não tenho o 5, aí a resposta dá 4. Ou eu tenho 5, aí a resposta é 5 mais 1, que era a resposta só para esse daqui. Aí dá 6. Aí se tivesse só esse, ou eu não tenho 4 e a solução é 6, ou eu tenho 4 e a solução é 4 mais a resposta que tinha para esse problema aqui, que era 4 também, dá 8. E agora, 1. Ou eu não tenho 1 e a resposta é a resposta para esse problema aqui, que é 8, ou a resposta para esse problema mais 1. Esse aqui dava 6 mais 1 é 7. Opa, então é melhor nem ter 1, continua com 8. E agora sim, e assim por diante. Tá? Aí na hora que a gente chegar no final, o que acontece? Ele resolveu todos os problemas, é só uma decisão ali que ele tem que tomar entre colocar ou não colocar esse 1 aqui. Tá? Provavelmente nem vai colocar.
Chamei aqui, ó, max weight, né? Weight é o peso máximo do conjunto independente. Passei o path, né, o caminho, e a quantidade de vértices que ele tem, que eu chamei de size. Coloquei aqui a eustream, mas string.h, né, ou cstring que eu deveria ter colocado. Aqui dentro, o que eu tenho que ter? Primeira coisa, minha tabela. Vou chamar ela de memo, igual eu falei para vocês, de memorização. Que tamanho que ela vai ter que ter? Eu vou começar de 0 e tem que chegar até size. Então, se ele tem que chegar até size, eu tenho que ter size mais uma posições, né? Se eu tiver só size aqui, o que acontece? Ele vai de 0 a size menos 1. E aqui dentro? Inicializo os que são simplesinhos, né? Para caso de 0, o que acontece? É 0. Aí, para o caso de só ter um item, para o caso de ter só um item, a resposta é o próprio item. VET na posição 1. 0, né? 0, tá certo. 0. É o primeiro item aí. E se tiver 2 itens, 3 itens, agora eu tenho que fazer o meu for. Que é um i, que vai de 2 até o tamanho, né? Size. E aqui dentro eu faço aquela escolha que eu falei para vocês. Se memo i-1, quer dizer, a resposta do problema sem o i, né, for maior do que o valor do i, só que eu tenho que colocar i-1 aqui, né, só para fazer o ajuste, porque eu estou um na frente, o memo é i, o VET é i-1, certo? VET i-1 mais a solução que eu tinha no i-2. Beleza? Se isso for melhor, quer dizer que eu não devo colocar esse cara aqui. Então a solução continua, ó, memo i recebe memo de i-1. Se não, quer dizer que o contrário é melhor. Ó. Quer dizer, então, que se eu incluir esse cara na minha solução, é melhor. Vai dar um resultado máximo, um resultado maior. Aí, o que eu faço? Eu faço o memo de i receber VET de i-1 mais memo de i-2. Certo? No final das contas, o que eu tenho que fazer? Return quem? Memo, na qual posição? Size. Isso daqui resolve. Ó, eu vou crescendo de 0 até size e tomando aquela decisão que eu falei para vocês. Incluo ou não incluo? Vou fazer um teste aqui, ó. G++, menos O, M, is.txt. MWIS. Deu 22. Vamos fazer na mão esse negócio para ver se dá certo? Vamos lá. Aqui, ó, galera, vamos simular esse algoritmo aqui. Isso daqui é a minha tabela, que eu chamei de memo no código. Inicialmente aqui, ó, na posição 0 dela, eu coloco 0, porque se tiver 0 vértices no meu caminho, quer dizer que o peso máximo também é 0, né? E qual que é o peso se eu tivesse só 1? Opa, é 1. Resolvi, tá? Agora, o que eu faço? Eu vou aumentando gradualmente meu caminho. Quer dizer, imagine que agora tenho 4. E qual que é a solução? Se eu não tiver 4, então a solução é essa daqui. Ó, se eu não tiver o 4, a solução é tudo que tem para a esquerda dele. Então o que é melhor? 1 ou a solução com o 4, que seria 4 mais a solução de 2 para trás, que é 0, que é 4 mais 0. 1 ou 4? Aí eu coloco 4. Certo? Agora eu incluo 5. Aí o 5 é o quê? Se ele não estiver, seria como se só existissem esses dois aqui. Qual que é a solução para esse problema? 4. Se ele existir, aí o 4 não pode estar. Então a solução seria 5 mais a solução de 2 para trás, que é 1. Então 5 mais 1, 6. Se existisse só esses 3 aqui.
E se existisse só mais esse cara aqui? Se ele não estivesse, a solução é 6. Se ele tiver, a solução vai ser 4 mais a solução para esse cara aqui, que está onde? 2 para trás aqui, ó. 4. 4 mais 4 é 8. É melhor do que 6. E se tiver 1? Quer dizer, e se não tiver 1? É 8. Se tiver 1, é 1 mais 6, que dá 7. Então é melhor não colocar 1. Continua 8. Esse 10 aqui vai mudar bem o jogo, né? Ó. Se não tiver o 10, a solução é 8. E se tiver o 10? Eu preciso ficar... deixa eu ver aqui o que dá. Não. Eu simplesmente olho 2 para trás. Tem um 8 aqui, ó. Se não tiver 1, não tinha 1 já. Então é lógico que ia colocar o 10. Mas se não tiver 1, a solução disso mais 10 é a solução do meu problema. Quanto que dá? 8 mais 10, 18. E agora eu quero verificar se eu vou colocar o 12 ou não. Se eu não colocar o 12, dá 18. E se eu colocar o 12? Vai dar 12 mais a solução desse problema aqui, que está aqui atrás, ó, 8. 12 mais 8 dá 20. É mais que 18. Então, 20. E o 3? Vamos ver aqui, se eu não colocar o 3, a solução é 20. Se eu colocar o 3, a solução é 3 mais 18, 21. Então eu coloquei o 3. Com o 2, a solução é sem o 2, 21. Com o 2 é 2 mais 20, 22. Ó, então eu já achei uma solução legal, né? Com o 2. E por último, eu quero ver se eu vou colocar 1 ou não. Com 1, não, sem 1 dá 22. Com 1 dá quanto? 21 mais 1, 22. Isso daqui é a minha resposta para o problema. O caminho, o máximo que eu tenho aqui é 22. Beleza? Deu para entender, né? Aqui eu até tenho duas soluções de cara aqui, que é uma com o 1 e sem o 2, e uma com o 2 sem o 1, que deu o mesmo valor aqui, ó, 22 e 22. Mas nem sempre vai ser assim. A nossa resposta, então, foi só preencher 11 casinhas aqui, ele vai ser θ de n também. O segundo problema que eu vou mostrar para vocês é o da mochila, também conhecido como Knapsack Problem. Ele é um clássico aí para demonstrar didaticamente o que a programação dinâmica é capaz de fazer. O que significa? No que consiste esse problema aí? Ó? É politicamente incorreto o problema. Durante um roubo, um atrapalhado ladrão encontra mais objetos do que esperava e tem que decidir o que ele vai levar. A mochila dele, né, knapsack, pode carregar no máximo W quilos, uma quantidade W aí. Tem lá N itens entre os quais ele quer escolher. E esses itens eles têm pesos, W1, W2 até Wn, e valores em reais aí, ou em qualquer outra moeda, V1, V2 até Vn. Qual combinação que é a mais valiosa de itens que ele pode colocar na sua mochila, dado esse limite de W maiúsculo quilos aí que ela tem? Então é um problema de otimização. Eu quero otimizar o ganho para uma restrição, que é a quantidade de quilos aí, é o peso que a mochila suporta, né? Esse problema, assim como todos os outros que a gente mostra, eles ilustram um caso que às vezes é didático, é meio bobinho, que você fala assim, mas nunca vai acontecer isso na minha vida, mas que depois você pode generalizar eles para outros contextos, onde que peso vai ser uma outra variável, valor vai ser uma outra variável. Aqui eu estou só mostrando para vocês como é que se resolve um problema de otimização. Não quer dizer que só resolve o problema do roubo de uma loja, né? Claro. Esse tipo de coisa vai criar um ferramental, vai criar uma experiência aí na cabeça de vocês, se vocês vão se lembrar quando vocês acharem um problema semelhante em um outro contexto, né? Veja o seguinte exemplo aqui, para uma mochila que caiba 50 quilos. A mochila cabe 50 quilos, ó, então eu tenho 4 itens, tenho que tem 6 quilos e vale R$30, 3 e 14, 4 e 16, 2 e 9.
Existem duas versões desse problema, uma um pouco mais simples e outra um pouquinho mais complicada. Na primeira, se existirem quantidades ilimitadas de cada item, quer dizer, ele pode pegar quantos que ele quiser de cada item, né? A escolha ótima aqui seria o quê? Eu seleciono o item 1, né, que é o mais valioso aqui, e 2 do item 4, que é o 9 aqui, ó. Então deu 30 mais 18, 48. Caso só exista um item de cada, aí você acrescenta uma dimensão no seu problema. Aqui você só quer saber assim, ó, qual que eu pego, né, quantos de cada. Aqui você tem que falar, ver se cabe e ver se você vai pegar aquele item ou não, né? Então, caso só tenha um de cada, a solução ótima é pegar o quê? O 1 e o 3, que daí dá 30 mais 16, 46, não cabe mais nenhum outro, resolvido. Primeiro, a gente vai fazer o com repetição, que é aquele que é mais simples. A gente vai poder, nele, ó, definir dessa seguinte maneira. A gente pode definir KW como o valor máximo alcançável para uma mochila de capacidade W. E como que o meu problema vai fazer? Como é que a gente vai resolver ele? A gente vai, da mesma maneira que fez lá com o is no caminho de grafo, a gente vai fazer aqui. Só que o que vai crescendo? O tamanho da mochila. Então, inicialmente eu falo assim, e se a minha mochila coubesse 0 quilos? Aí você fala assim, não, o valor máximo é 0. E se ela coubesse 1 quilo? E se ela coubesse 2? E se ela coubesse 3? Até você chegar no W maiúsculo lá, que nesse caso era 50. Tá? Então, se você vai preencher essa tabela de 0 até 50, vocês já estão vendo onde mais ou menos vai chegar isso, né? Beleza. E para cada vez que eu assumir um valor máximo para a mochila, o que eu tenho que fazer? Caso a solução ótima KW inclua o item I, ao removermos esse item da mochila, teremos a solução ótima para o quê? Eu tenho um item lá que eu tenho a solução para a mochila com valor 15. Aí você fala assim, eu queria saber se não tivesse esse item aqui, o que você faz? O item tem 5 quilos. Aí você faz 15 menos 5 e vê lá. Para a mochila de tamanho 10, a solução máxima era essa. Mais esse item aqui que tem peso 5, quanto que dá? Dá aquele valor mais o valor do item de 5 quilos, tá? Então o KW, né, que é o valor máximo para uma mochila de W quilos, ele vai ser KW menos o W do item mais o valor daquele item. Fica claro isso? Imagina que você tem várias mochilas, talvez seja até mais fácil a gente ver. Você tem uma mochila de peso 1, 2, 3, 4. Né? Aí você vai lá e fala assim, o valor máximo que eu achei para uma mochila de 10 quilos é R$70. Tá? Nem importa o que tem lá dentro, mas se você já calculou isso, está calculado e está guardado na sua matriz. Aí você faz de 11, faz de 12. Na hora que você chega no 15, você fala assim, quanto que é o valor máximo que eu consigo colocar na de 15? Aí você vai verificar para um determinado item lá, se você deveria colocar ele ou não. E ele pesa 5 quilos. A mochila tem tamanho 15. Então se você quer colocar um cara que tem 5 quilos lá, você tem que esvaziar essa mochilinha sua aí até 10. Esse item aí vale R$10. Então você vai ver lá e fala assim, R$10, que é o valor desse item, mais R$70, que era o valor de uma mochila que cabia 10, dá 80. Então minha resposta é 80. É isso que eu estou dizendo. Né? Se você tem um item lá que tem peso 3, o que você faz? 15 menos 3, 12. Qual que era o valor máximo que cabia no de 12? Era R$85. Mais esse item de 3 quilos que vale R$7, dá tanto. Então é isso que a gente está fazendo. Vou mostrar o código para vocês e depois a gente discute um pouco. Só aqui já fiz a minha main, tá? Aqui já tem os pesos e os valores de cada um dos itens. Primeiro aqui ele tem 12 quilos, R$4, 2 quilos, R$2, 1 quilo, assim por diante. A quantidade de itens eu coloquei aqui em cima com o define, né, constante então. E o peso máximo que a minha mochila cabe é 15, defini aqui em cima também. A minha função que calcula a otimização da mochila chama knapsack. Eu passo para ela os pesos e os valores, porque eles foram feitos localmente aqui. Como que eu faço? Primeira coisa, minha função, minha tabela, né, o meu vetor. Eu falei para vocês
que a gente vai começar com uma mochila de tamanho 0 e vai aumentando ela até ela ter 15 quilos. Então tem que ter 16 posições aqui, ó, de 0 a 15 para eu preencher. Vou preencher essa tabela inteira aqui. Menor ou igual ao peso máximo. Com 0. Então mesmo I é 0. Especialmente aqui a primeira posição, né? Se for uma mochila de tamanho 0, de capacidade 0, vai ter R$0 dentro dela já. E as outras posições já ficam inicializadas com 0, porque pode ser que a gente precise. Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá para o Easy Path Graphs, né? Eu vou fazer um for. Vou chamar de W aqui porque é a capacidade da mochila, né? Vou começar com ela em 1 até peso max. Ih, não, é W, acabei de falar, né? Mania de falar aí. Aqui dentro, o que eu tenho que fazer? Não vai ser um for só, então por isso que vocês vão ver que ela não vai ser simplesmente linear, mas vai ser quase. Aqui dentro eu tenho que testar item por item, né? Se eu coloco o item ou não. Então não vai ser, ela vai ter um nível de complexidade um pouquinho maior do que foi o Easy Path Graphs. Aqui dentro eu vou fazer um itj aqui, ó, para manter a tradição. J menor do que a quantidade de itens. J++, e eu vou testar item por item. O que eu vou testar? Se ele couber na mochila, ó, se os pesos do J for menor ou igual a W, quer dizer que para aquela capacidade atual da mochila que eu estou testando agora, ele já cabe, né? E se ele já cabe, quer dizer que eu posso verificar se ele acrescenta valor ou se ele não acrescentaria. E como que eu faço isso? Se o valor do memo com W menos o peso desse carinha J aí, mais o valor do J, isso daí é maior do que o valor que eu já tinha para o mesmo W, por isso que eu coloquei 0 lá aquela hora, né? Porque o primeiro que testar aqui tem que ser maior que 0. É maior? Se for maior, quer dizer que esse cara aí acrescenta valor. Então eu atualizo o memo na posição W para o quê? Isso que eu acabei de escrever aqui em cima. Ponto e vírgula. Bom, ele vai fazer isso para todos os itens. Depois ele vai aumentar o tamanho da mochila e faz para todos os itens. Depois ele aumenta o tamanho até o quê? Até chegar na mochila de peso máximo. Isso aqui nem precisava, ó, porque só tem um for dentro, esse só tem um if, esse só tem um if. Aqui fora, o que eu faço? Return. Quem é? Memo. Em qual posição? Peso max. Vamos ver se funciona esse negócio aqui. Não é CD, não. G++, mochila.exe. Reza, beleza, mochila, opa, ele falou que o valor máximo do negócio é 36, vamos fazer um teste aqui, ver se dá mesmo? Tá aqui o mesmo problema, ó. Imagina que isso aqui tá tudo inicializado com 0, tá? Mas eu só coloquei esse primeiro porque esse aqui é certeza. Agora, eu vou começar a partir daquele for lá. Isso aqui tem 16 posições, né? Que era o peso máximo da mochila é 15, eu tenho que ir de 0 até 15, são 16 posições no meu vetor memo aqui. Agora eu preciso entrar naquele for. Para W1, o que vai acontecer? Eu vou verificar item por item se tem algum que cabe aqui, tá certo? Aí eu olho aqui, ó. 12 cabe? Não. 2 não. 1 cabe. Opa, 1 é maior do que 0? É. Então vem aqui e coloco 1. 4 cabe? Não. 1 cabe? Cabe também. O valor dele é 2. 2 é maior do que 1? É. Então 2. Beleza. Agora eu vou para mochila de tamanho 2. 2. 12 cabe? Não. E 2? Opa, 2 cabe. Qual que é o valor dele? É 2.
Eu preciso saber quanto que cabia numa mochila de 2 menos 2, que é 0. 0 mais 2 é maior do que tem aqui? 0? É. Então é 2 aqui. 1 cabe na mochila, certo? Mas só que a mochila tem peso 2. Então eu preciso ver quanto que cabia numa mochila de 2 menos 1. Ó, o máximo era 2, mais 1, 3. Opa, então ó, era melhor já ter colocado 2 desse cara aqui, ou um desse e um desse, do que ter colocado um só de peso 2, né? 4 cabe? Não. Esse 1 cabe aqui? Opa, cabe. Mas é 2 menos 1, 1. Então é 2 mais 2 dá 4. Opa, então eu achei o melhor ainda. 4 é maior que 3. 4. O que significa aqui até agora que é fácil da gente ver? Numa mochila de tamanho 1, eu coloquei um item desse. Numa mochila de tamanho 2, eu coloquei o quê? 2 itens desse daqui. Certo? Mochila de tamanho 3. Não cabe. Opa, esse cabe. O valor aqui dele, eu olho aqui, ó, é 2, né? Mais o que cabia na mochila de peso 1, que é a diferença? 2, então deu 4. Beleza. Esse cara aqui cabe? Cabe também. O valor dele é 1. Então eu olho 3 menos 1, 4, mais 1, 5. Beleza, já foi para 5. 4 cabe? Não. 1 cabe? Cabe também. O valor dele é 2. Quanto que cabia numa mochila que era a diferença? 3 menos 1 dá 2. 4. 4 mais 2, 6. Então, ó. Uma mochila de tamanho 3. Meu item ilimitado, um aqui que está preenchendo toda hora lá. Coloquei 3 dele, deu 6. Fui para a mochila de tamanho 4. E aí? 12 não cabe. 2 cabe. 4 menos 2, 2, dá 4, mais 2, 6. 6 é melhor que 0 por enquanto. Cabe esse cara aqui, 1. Então 4 menos 1 dá 3 aqui, que é 6, mais 1, 7. Já melhorou um pouco. Cabe esse cara aqui de tamanho 4? Sim, agora cabe. 4 menos 4 é 0. Então ele vai encher a mochila inteirinha, né? 0 mais 10 é melhor que 7? É 10. Esse cara aqui cabe de novo? Cabe, né? Olho no anterior dá 6, mais 2, 8. 8 é menor que 10? É maior que 10? Não. Então aqui, ó, 10. É isso que ele vai fazer. Ele vai fazer isso sequencialmente. Aqui, ó, 10. Nesse caso aqui significa o quê? Que eu coloquei um item de peso 4 de valor 10 aqui, é a melhor opção que eu tenho para uma mochila de tamanho 4. Agora eu vou preencher esse negócio aqui. Não, vou fazer mais um. Depois eu vou fazer acelerado para vocês só acompanharem o final aqui, tá? Com o valor 5, 12 não cabe, 2 cabe, eu preciso olhar 2 para trás aqui, ó, 3 dá 6, mais 2, 8. 8 é maior que 0? É, então beleza, por enquanto. 1, peso 1, mais 10, né, que é o anterior aqui. Então quer dizer o quê? Cabe aquele item de valor 4 mais esse de 1 aqui, que vai dar 10 mais 1, 11. Melhorou já. Cabe o item de valor 4? Cabe, né, de peso 4. Eu tenho que olhar a mochila de tamanho 1, que era 2, o peso máximo dela, mais 10, opa, 12. Beleza. E esse de 1 aqui? Também dá na mesma, a verdade é essa, né? Seria, olho no anterior, né, que é 5 menos 1, 4, dá 10, mais 2, 12. Esses dois aqui, se você for ver aqui como tá fácil de ver, seria o que? Eu coloco esse item aqui e depois eu coloco um de 4. E essa outra aqui seria, eu coloco o item de 4 e depois coloco o de 1. Então, a resposta aqui é 12. Agora eu vou preencher aqui rapidinho. Na última eu volto a falar para vocês. Nossa! Já estou no último. No último, o que eu vou fazer? Eu tenho 15. Cabe 12? Cabe. Eu tenho que olhar em que? 15 menos 12, 3. 6 mais 4 deu 10. Eu vou até anotar aqui. 10 é o melhor que eu tenho até agora. Cabe 2? Tem. Eu tenho que olhar no 15 menos 2, 13. 32.
mais 2, 34. Opa, melhorou muito. Cabe esse aqui? Cabe. Ele tem peso 1, então tem que olhar aqui, 34 mais 1, 35. Cabe 4? Cabe. Eu tenho que olhar 15 menos 4, que é 11. 26 mais 10, 36. Cabe 1? Cabe. 34 mais 2, 36 também. Então a resposta deu 36. Assim como a gente fez no código, se você fizer passo a passo na mão, que eu vou pedir a vocês fazerem em casa para treinar depois, deu 36. A resposta é o que está na posição peso max aqui, que é na posição 15, tá? Beleza. Esse algoritmo que a gente viu, ele preenche uma tabela então unidimensional de comprimento W da esquerda para a direita, W mais 1, né? Da esquerda para a direita, onde cada célula representa um subproblema aí que vai crescendo até chegar no problema principal. Cada célula não é computada imediatamente, por quê? Porque a gente precisa para cada célula fazer um for, né? Então cada célula pode tomar até O de N vezes para você computar qual é o valor dela. É uma para cada item, né? Então o tempo de execução vai ser igual ao que? W vezes N, NW. Esse W aqui, como geralmente ele é um valor não tão alto, quando ele for um valor baixo, quase que ele fica linear em O de N. N vezes 15, isso é pouco, né? Mas como eu falei para vocês que isso aqui é generalizável, então ele depende das duas dimensões, N e W. Então é muito mais rápido que a solução com força bruta, né? Que seria necessário você calcular para todas as possibilidades aí de pesos, valores e tal, e depois achar a melhor. No sem repetição é um pouquinho diferente. A gente vai precisar de, em vez de um vetor, uma tabela de duas dimensões, que a gente vai representar como uma matriz, né? Então a gente precisa definir o peso para uma mochila de peso W, esse W começa em 0 também, e vai até peso max, né? O peso máximo que a mochila suporta. E J, que quer dizer o quê? Tem ou não tem aquele determinado item J ali. Então ele vai ter, a nossa tabela vai ter W mais 1 linhas e J mais 1 colunas. Tá? Como a gente vai preencher essa tabela inteira, então vai dar o quê? W vezes J, né? Que J aqui é a N, né? A quantidade de itens, então ele também vai rodar em NW. Apesar de que a gente vai preencher uma tabela maior, a quantidade de trabalho para preencher ela é a mesma que a gente teve para preencher esse vetor unidimensional. Então ele também vai rodar em NW. Nesse caso, como é que funciona? O item J ele pode ser necessário para alcançar um valor ótimo ou não. Então, ó, para você preencher a célula WJ, que é para uma mochila dessa capacidade com ou sem o item, você vai fazer o máximo entre o valor com o item ou o valor sem o item. O valor sem o item é o quê? Você simplesmente vai copiar o valor da mesma linha da coluna anterior. Ó. Então, ó, você pega o KW da J-1 e fala assim, não, sem o item ou com o item, para mim, aqui, eu já não vou colocar o item mesmo, então fica melhor eu copiar o valor. Com o item, aí eu preciso fazer o quê? Eu preciso ir na coluna anterior e fazer o que a gente estava fazendo. Subtrair o peso dele do peso total que cabe na mochila e somar o valor dele. Então eu quero ver se a mochila sem o peso, o valor máximo, mais o valor é bom ou sem o item. Quer dizer, eu só copio o valor anterior, é melhor. É uma das duas opções. O código, ele é muito parecido, né? Só que aqui eu vou inicializar a primeira linha e a primeira coluna da matriz apenas, né? A minha matriz lá tem peso max mais 1 e quantidade de itens mais 1. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco uma matriz dessa, vocês vão entender. Aqui eu faço os dois for, muito parecido com o que eu tinha feito aquela hora, né? Se couber o item, então, se peso J-1 for maior que W, quer dizer que não cabe o item. Então eu copio a coluna anterior mesmo. Ó, a KJ, a WJ recebe a WJ-1. Não coube o item, então não tem como pôr.
Se couber, aí eu tenho que verificar qual que é maior. Então eu tenho essa verificação aqui a mais, talvez só, do que não tinha daquela hora. Aí eu faço aqui, exatamente aquilo, ó. Eu pego a coluna anterior, subtraio o peso do item que eu estou querendo colocar e somo o valor. Se isso der maior do que o que eu já tinha, eu troco, senão eu não troco. No final das contas, onde vai estar a minha resposta? Na última posição à direita, embaixo da minha tabela. Que é o que? A posição K, peso máximo, quantidade de itens. Que significa uma mochila com peso máximo e onde eu testei a possibilidade de colocar todos os itens. Aqui, ó, para uma mochila de capacidade 10, eu tenho esses itens aqui, com peso 8, 3, 6, 4 e 2 e esses valores. Repara aqui, ó, que para uma mochila com 0 itens ou com 0 quilos, o valor é sempre 0. Tá? Aqui eu vou pegar o seguinte, imagine que eu tenho uma mochila aqui agora que eu vou só verificar se o item 1 vale. Aí você vem aqui, ó, o item 1 começa só a caber quando está numa mochila de peso 8, né? Eu não tenho como repetir ele, então só tem esse item e vai ser 100 até o final. Agora eu já tenho dois itens, o 1 e o 2. Então, ó, quando começa a peso 3, ele já cabe, ó, 60, 60, 60, 60. Aqui não tem jeito de eu colocar os dois, porque dá 11, né? Então, quando chega no 8, o que acontece? Ele aí já cabe só o 8, ele preenche com 100. A partir de um determinado momento, ó, aqui no 3, eu já estou considerado 3 itens. Aí ele já tem o de peso 8, 3 e 6. 3 mais 6 aqui, ó, cabe em 10, ó. Então a gente vai ficar esperto. Então quando chega em 3, o que acontece? Beleza, 60. Cabe. Né? 60, 60. Quando chega em 6, o que acontece? Cabe esse cara aqui, o valor dele é 70. Então 70 já é melhor do que 60, né? O valor dele é 6, né? Então ele olha no 0 da outra lá. Então é 0 mais 70. 70. Quando chega no 8, é 100. Agora, quando chega no 9, aí o que eu vou falar? Eu estou tentando ver se eu vou colocar esse item aqui, ó. O valor dele, ele tem 6 quilos. Então, eu tenho que olhar 9 menos 6, 3. Na coluna anterior, ó, na linha anterior, né? Aqui tá, a matriz está ao contrário. Na linha anterior está 60. 60 mais 70 dá 130. 130 é melhor do que 100 que eu tinha anteriormente? Então eu troco. Quer dizer, que quando eu tinha 2 itens, era melhor colocar só um. Quando eu já tenho 3 itens, é melhor eu colocar um do 2 e um do 3. E assim por diante. Aí você vai preenchendo. Isso daqui é automático, né? Ele já verifica. A única coisa que você tem que lembrar é que você tem que olhar. Tipo, você tira o peso, imagina aqui. Por exemplo, aqui é mais fácil. O que chegou aqui? 9. Opa, 9 menos 6 dá 3. Mas eu olho na mesma aqui? Não, eu olho na anterior. 60. Tá? 60 mais o valor dele dá 70. Opa, quer dizer que eu achei uma opção melhor. Tá? Então é assim. Por que aqui ele não trocou? Porque daria 8 menos 6, que é o valor dele, dá 2. 2, aqui estava 0. 0 mais 70 é 70. E quanto que eu tinha anteriormente? 100. Então 100 é melhor do que 70, então ele mantém. Basicamente é isso. Bom, tá aí o que eu queria passar para vocês na aula de hoje, né? É a nossa terceira, então, estratégia de ataque a problemas, que a gente consegue diminuir alguma solução de exponencial para polinomial, né? Para O de n ao quadrado. Então isso é muito poderoso, tá legal? Na próxima aula a gente vai falar um pouco, uma parte mais teórica, de alguns problemas que eles ainda não têm solução definitiva ou solução em tempo polinomial. A gente vai falar um pouco sobre isso na próxima aula. Até lá!